Glória a Deus, graça e paz em nome de Jesus. Já deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal, comenta aí o que você tem achado das aulas Adolecrentes. Hoje nós estaremos fazendo a última aula deste módulo, né? São aulas mais curtas, mas são bem edificantes para a glória de Deus. Nós estamos vendo sobre a resposta às nossas orações. Então, já pega o seu caderno, pega o seu lápis, pega a sua borracha, vamos ao texto básico. Ok? O texto básico se encontra lá em Isaías, capítulo 59, versículo 1 ao versículo 3. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, volta aí, tem muitas aulas desde o começo, ok? Elas estão marcadas pelo número, né? 6.1, 6.2, né? Eu tenho colocado ali para que haja essa sequência, ok? E você possa estar acompanhando tudo de uma forma bem didática. Então vamos lá. Isaías capítulo 59, versículo 1 ao versículo 3 é o texto básico dessa lição. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que se possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. O nosso versículo-chave é Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Perdão, tá, queridos? Mas vamos lá. Diz assim: Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se você já anotou na primeira aula, não precisa anotar agora. Ok? É só para a gente poder estar vendo da onde que nós estamos tirando tudo que está sendo, tudo aquilo que nós estamos aprendendo, estudando na lição, tem a ver com os versículos base, o texto base e o versículo-chave. Quando as orações não são respondidas, aí é um desafio que nós temos que aprender. E nós vamos estar agora discorrendo alguns assuntos. Seria interessante se você pudesse anotar, ok? Vamos lá. Há sérios obstáculos que impedem que Deus ouça as nossas orações. Vamos à Bíblia, ok? Isaías 1, versículo 15, ele vai falar algo aqui. Deixa eu abrir aqui antes de falar. Eu vou ler o versículo 1:15. Diz assim: Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multiplique as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ok? Então vamos lá. Primeiro tópico aí, se você quiser anotar, é o ódio. Né? Quando multiplicai as vossas orações, não os ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, cheias de ódio. Lembre-se que Jesus falou, né? Lá em Mateus, no livro de Mateus, ele fala, né? Se você pensar mal do irmão, se você falar e pensar no seu coração que alguém, né, pudesse morrer, você já matou espiritualmente. Então, é nesse sentido que ele está dizendo. Esse sentimento, o ódio, é a antítese de amor. Os dois jamais andarão juntos. Quem ama não odeia e quem odeia não ama, ok? João 3,15 diz que aquele que não ama seu irmão é assassino. Então é nesse sentido. E assim como Caim, que no lugar de amor deixou que o ódio influenciasse suas ações, a ponto de ser capaz de matar o seu irmão. Está registrado isso lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao versículo 16. Ok? E como lemos em Isaías 1,15, Deus não ouve as orações daqueles que estão como os assassinos, ou com as mãos cheias de sangue. Tudo porque trocaram o amor ao próximo pelo ódio. Um sentimento que não só nos conduz ao pecado, como também nos afasta de Deus, que é amor, e espera que tenhamos ações parecidas com a dele. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Então vamos lá. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Vamos ver o que a Escritura diz aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: Conhecendo o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amém? Não se esqueça disso. Segundo tópico é o pecado, né? Então tá lá em Isaías 59, versículo 2, né?
o nosso texto básico, faz parte do nosso texto básico. Então diz assim: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Essa está na versão a nova versão na linguagem de hoje, tá? Quando mantemos pecados não confessados em nossa vida, Deus não ouve a nossa oração. Veja ainda o Salmo 66, 18. Ok? Então vamos lá. Salmo 66, 18. O que Deus fala sobre isso? Salmo 66, 18. Vai anotando, depois você escreve aí na sua versão, no seu caderninho. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ok? Vou repetir. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então não tem como Deus ouvir. Ele não vai ouvir. Vamos lá. Se a nossa atitude for favorável ao pecado, Deus será desfavorável a nós. Resumindo, é isso. Terceiro tópico, mau relacionamento familiar. Ok? Um dos pontos aqui, isso aqui está bem explícito na palavra de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, ok? Diz assim, ó. Você, marido, reconheça que a mulher deve ser tratada com respeito. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. O desajuste familiar bloqueia os ouvidos de Deus. A oração do casal será impedida se algo estiver errado no casamento. A oração dos pais e dos filhos também será impedida se não houver um bom relacionamento entre eles. Agora vamos ver aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, nessa versão aqui, que é a corrigida fiel, ok? 1 Pedro 3, 7. Diz assim, ó. Igualmente, vós maridos coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu acho mais explícito esse texto aqui. Vamos lá. Quarto tópico, desobediência, ok? Lá em Provérbios 28, versículo 9, diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável, ok? Em João 15, 7, Jesus explica a condição para as orações serem ouvidas: obediência. Se não ouvirmos a palavra de Deus, ele não ouvirá a nossa oração. Ouvir a lei significa ouvir para obedecer. Portanto, a desobediência é um obstáculo às nossas orações. Ok? O quinto, falta de amor. Provérbios 21, 13 diz assim: quem fechou os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Ok? Na última ceia, que está registrada lá em João 13 a 17, diz assim: Jesus ensina a orar em seu nome e repete 10 vezes o mandamento de amar uns aos outros como condição para as orações serem ouvidas, ok? Está lá em João, capítulo 13, versículo 34 e versículo 35, você que está anotando. João 13, versículo 34 e 35. João 14, 14, 15, 21, 23 e 24. João, capítulo 14, versículo 14, 15, versículo 21, 23 e o versículo 24. Então, a falta de amor impede as orações, ok? Discorra a palavra aí e escreva esses versículos separadamente aí no seu caderninho de anotação. O sexto tópico aqui é o espírito ganancioso, ok? Quando pedem, não recebe, pois pede por motivos errados para gastar em seus prazeres. Isso está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Essa aqui é a versão NVI. Quando oramos com o espírito ganancioso ou de forma egoísta, certamente não receberemos aquilo que pedimos. Quando oramos com o intuito mesquinho, pensando em satisfazer um prazer egoísta, nada conseguimos. Ok? Então, uma pergunta aqui, estamos chegando no final da aula. Quais desses obstáculos mais têm impedido que as suas orações sejam atendidas pelo Senhor? É o ódio, é o pecado, é o mau relacionamento familiar, desobediência, falta de amor ou espírito ganancioso? Vamos concluir então. Uma vida de oração pode nos dar experiências maravilhosas com o Senhor. Deus tem um plano para a nossa vida e a oração é um exercício espiritual que nos prepara para buscar e aceitar o que Ele tem reservado para nós. Ok?
A oração não consiste somente em pedir e receber, ela nos serve de treinamento. É um meio de desenvolvimento e amadurecimento espiritual. Quando Deus aparentemente não responde às nossas orações, é porque está dizendo não ou espere. Nesse caso, o Senhor deseja fazer na nossa vida a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Lembre-se disso, Romanos 12, 2. Ok? Final do versículo. Às vezes precisaremos esperar como Zacarias. Do ponto de vista humano, sua oração por um filho demorou muito para ser respondida. Mas o tempo de Deus foi perfeito. João Batista nasceu no tempo certo para ajudar as pessoas a crerem no Cristo. Tá lá, isso está registrado em Lucas, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 17 e o versículo 65 e 66. A história dele mostra que Deus tinha um plano grandioso para a espera, ok? Certamente você está pronto para ouvir o sim de Deus, mas e para ouvir o não? Ou espere, também está preparado? Ok? Deus abençoe por enquanto. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, comenta aí se ficou alguma dúvida, alguma coisa. Se a sua versão da Bíblia é diferente, se você não está entendendo pela sua versão, nós estaremos te ajudando em nome de Jesus. Viu que nós usamos várias versões para que a gente possa compreender melhor os textos. Deus abençoe em nome de Jesus. Até o próximo módulo.